Desse tema aí que é o novo segmento que está crescendo a cada dia em diversos aí lugares e formas e maneiras. Vamos receber aqui o Dr. Frederico Glitz. Muito obrigada pela tua presença, doutor. Prazer é meu de estar aqui. Olha, a gente vê essa novidade, né? Tudo a gente tem aí se adaptado, o mundo se adapta às mudanças que as pessoas vão tendo com o seu estilo de vida, aquilo que vai ali melhorando e facilitando. Como que a gente pode ver esse novo segmento de tudo agora por assinatura? Como que, assim, as pessoas podem se sentir seguras ou não? É seguro ou ainda tem alguma coisa que a gente tem que se preocupar? Então, pastora, a questão toda é que a gente vem vivenciando uma mudança na economia que vai da propriedade para o uso. Né? Então, o que se valoriza hoje é menos talvez o ter e mais o usufruir, o ter a experiência, enfim. Existem várias explicações para isso. Alguns dizem que é uma questão geracional, alguns dizem que é uma questão de sustentabilidade, enfim. Mas o que é interessante é que o novo negócio se apresenta e esse novo negócio se apresenta com algumas boas vantagens, mas claro também com alguns cuidados. Sim. E aí nesse caso dos cuidados a gente sempre destaca, né, a questão da segurança, a gente sempre destaca o contrato, como que isso fique muito claro o que a pessoa está aderindo, o que ela está pagando, por quanto tempo ela vai ter que fazer esse pagamento, permanecer naquele contrato e assim sucessivamente. Então o mais importante nesse tipo de serviço é prestar atenção no contrato. E é suficiente o que o vendedor ou aquele que é o consultor, ele vai te informar daquele contrato, ou é necessário realmente você pegar um contrato que ninguém lê, na verdade. As pessoas leigas, se ler, não vai entender. É necessário esses contratos levar para um advogado, avaliar e fazer ali as contrapropostas ou o que quer que seja ali para melhorar essa balança, ou não? A gente pode confiar no que aquele consultor está falando? Hoje esse tipo de contratação é muito mais por adesão, né? Então a liberdade vai ser muito mais em dizer eu quero ou não quero. Né? Em não alterar o contrato propriamente Sim. dito. O que tem acontecido é que a tecnologia está sendo usada para isso e a gente vem percebendo também uma preocupação do ponto de vista do direito de facilitar, né? De deixar mais didático. Sim. Então aqueles textos longos que ninguém lê, até mesmo das redes sociais, por exemplo, isso já tem sido abandonado em algum sentido. Então é o que a gente chama de legal design, né? O design aplicado ao direito. O que me parece é que a pessoa precisa ter, como consumidora, precisa ter a noção de que uma coisa é a oferta, a publicidade, normalmente muito sedutoras, mas compará-la com o que está no texto escrito, que é o que depois vai ser aplicado, enfim, depois o que ela vai ser cobrado. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência, tentar entender um pouquinho melhor. Lembrando que nesses casos, até a própria reportagem falou antes, que se evitaria burocracia, poderia ser feito tudo por smartphone, etc. Isso tudo tem que ser feito então com maior cuidado, ter que reler 2 ou 3 vezes se for o caso, Sim. destacar efetivamente, se claro tiver alguma dúvida, consultar alguém que possa tirar essa dúvida. Perguntar. E quais são as vantagens principais e as principais desvantagens, doutor? Porque, como o senhor disse, alguns falam que é porque hoje se dão mais valor ao uso e não à posse, outros questão de sustentabilidade, mas vamos falar daquilo que a vida de cada um, né? A pessoa tem o sonho de ter um carro, mas ela não tem condições de comprar um carro à vista. Então, qual é o melhor? Será que o melhor é realmente ir lá e financiar e pagar 2, 3 carros? Ou não? É melhor eu só pagar uma assinatura, que eu não vou ter nada, mas pelo menos eu estou pagando juros, também não vou ter mais nenhuma despesa. Assim como carro e tudo mais. Quais seriam as principais vantagens e desvantagens do mundo real, né? Do mundo real. Esse é um tópico muito importante do direito do consumidor hoje, que é a educação financeira. O consumidor brasileiro não está acostumado a calcular. Sim. O que ele faz? Ele encaixa no orçamento dele. A parcela encaixou, tá tudo certo. Tá certo. Só que normalmente você paga mais caro por isso. Né? Então o que você precisa avaliar? Você precisa avaliar o que você vai usar, o que você precisa como necessidade concreta e o que é efetivamente desejo. Se a gente entra na questão do desejo, esse é caro. O desejo sempre é mais caro. Sim. Se a gente entra na questão da utilidade, aí você vai avaliar, por exemplo, carro. Hoje vale a pena ter um carro ou não? Vale a pena usar o Uber ou não? Vale a pena usar o táxi ou não? Ou vale a pena fazer uma assinatura? Qual é a diferença? É o custo. Né? Então, o Uber você liga, você faz ali o uso do aplicativo, vem, é claro que ele tem um custo maior do que se eu fizesse isso com o meu próprio carro. Mas eu não vou ter, por exemplo, seguro, eu não vou ter, por exemplo, IPVA. Nesses programas de assinatura, por exemplo, de veículos, essa também é a promessa. Só que você precisa ver daí o período de tempo que você vai usar. Porque se for para curto período de tempo, muito provavelmente o custo é muito elevado. Muito elevado. Então, o que você vai precisar fazer é uma espécie de proporção. E aí, colocar na planilha, que é o que vai fazer funcionar. É a ponta do lápis, Ponta né? do lápis. É aquela conversa
conversa sempre de colocar suas despesas na ponta do lápis, você vê realmente ali quanto é que você gasta por mês, o quanto você usa daquele bem que você vai estar alocando. Agora, novo para mim, que eu praticamente não tinha visto ainda, que a reportagem nos trouxe, são as moradias por assinatura, que para mim é um pouco diferente, porque para mim isso já era um aluguel, né? Já seria um aluguel. Você vai lá, aluga a casa, é a mesma coisa, mas não é exatamente assim, né? Não, porque normalmente na assinatura vem embutido um serviço. Então, por exemplo, locação, né? Clássico aluguel, vai lá, escolhe a casa. Quem que instala tudo? Quem que se preocupa com a luz, internet, gás? O locatário, né? O locatário. Nesses serviços de assinatura, uma das propostas deles é justamente essa. Você entra e pronto, está tudo lá. Você já tem embutido, algumas vezes até mesmo no valor já vai estar embutido o valor da luz, o valor da internet, assim sucessivamente. Então, na verdade, o que se vende muito é a comodidade, né? E a comodidade hoje numa lógica um pouco nômade, né? Que a gente aprendeu a ter nos últimos tempos. E que eventualmente vale a pena, caso você não tenha uma pretensão de ficar muito tempo naquela locação, naquela relação, seja uma coisa muito mais transitória. Então isso também leva em consideração o tempo do investimento. Tempo, né? Então o tempo também é um ponto importante pelo que o senhor está falando. E a gente viu também algumas empresas também que elas estão aí fazendo esse tipo de trabalho agora. Então, como a gente pôde acompanhar na reportagem, esse pessoal aí que manda sementes, então, ou seja, ele manda uma amostrinha todo mês ali para aquelas pessoas daquilo que é do mês, muito legal. Eu aqui já tenho uma assinatura que eu brinco, até a gente trouxe eles aqui para nos ensinar as tortas do mundo, que é uma empresa que tem aqui em Curitiba, que eles fazem tortas de vários países do mundo. E tem assinatura por mês ali, que você tem as caixas que vem naquele mês com as tortas naquele determinado mês. Então você vai ali e pede aquele serviço. São pequenas empresas que estão fazendo esse segmento como uma fidelização para os seus clientes. Até onde isso é vantagem, tanto para quem está comprando, aderindo a isso, como para essas empresas que são pequenas hoje, querem aumentar aí o seu fluxo e para elas poderem investir nisso também. Parece que para a empresa, principalmente uma questão de publicidade e personalização, né? Então, uma questão inovadora, você tem aquela variação mês a mês, né? E você também oferece um trabalho, um serviço, um produto mais personalizado para o seu cliente. Para o cliente, a questão é talvez a novidade, nesse caso, experimentar, ver diferenças, enfim, e não ter o custo de eventualmente ter que ir até um determinado lugar, comprar uma torta inteira, eventualmente não vai gostar da torta, enfim. Então, é muito mais, como eu disse, a questão da comodidade. Se a gente tirar o aspecto comodidade e só colocar o aspecto talvez financeiro, talvez até fique um pouco mais caro, mas é a comodidade que é remunerada. É aquilo que faz com que essas empresas... A experiência, né? Sim, elas possam encontrar uma nova forma de vender. Porque às vezes as pessoas querem experimentar, né? Eu quero experimentar. Esses dias eu até vi na internet uma empresa que ela faz essas caixinhas de estética, que a gente também falou sobre isso um pouquinho, e elas mandam amostrinhas de vários produtos. Então, olha, eu não quero comprar um produto grande, porque eu não sei se eu vou gostar. Então, aquela empresa, ela manda para você por mês várias amostrinhas de vários produtos. Então, você consegue ver. Então isso é uma forma de que você possa vender, às vezes um pouco mais caro, mas você consegue trazer novos clientes. Exato. Isso é ótimo, né? E dando a experiência, né? Então eu lembro de um exemplo que era uma empresa que fazia assinatura de roupas por um determinado valor mensal, 3 ou 4 vestidos, então você não formava o seu guarda-roupa, né? Ele ficava em constante rodízio. Outro exemplo também que surgiu na imprensa foi da Apple, que estava cogitando de fazer o serviço de assinatura dos seus telefones. Sim. Então, me parece que esse aspecto, ele tem esse apelo do sustentável, mas ele também tem esse apelo do consumismo. Do consumismo. Então, também isso precisa ser avaliado, porque até onde eu preciso trocar, por exemplo, um celular a cada X período de tempo, ou um vestido a cada X período de tempo. É muito importante ver tudo isso, né? Custo-benefício, o que eu preciso, o que não, o que, como o senhor disse, o que é porque quer, né? Porque ali, o prazer é porque quer. E, às vezes o que quer, às vezes sai mais caro e não aquilo que você precisa. Dr. Frederico, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito esclarecedor a gente conhecer um pouquinho mais desses serviços. Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, nós vamos seguindo aqui já com